Olá, muito bom dia, amigos. Companheiro de Ó Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Nós estamos dentro do capítulo 12 da Gênese Mosaica, falando sobre os 6 dias, né? E a semana passada nós estávamos falando justamente da correlação dos principais itens aí da lei mosaica com tudo que nós aprendemos até agora, os períodos, né, de transição. E até falamos daquele quadro sugestivo que tem dentro da Gênese, comparando, né, os principais itens da lei mosaica com os períodos, as eras, né? Período primário, terciário, transição, diluviano e assim por diante. Hoje falaremos um pouco mais do capítulo do item 6 ao item 8, dentro ainda do mesmo capítulo, os 6 dias. Pois bem, o que nós estamos estudando, por analogia, ambos querem dizer a mesma coisa. 6 dias não é nada mais do que 6 períodos geológicos. A sucessão de aparecimento dos seres vivos também tem grande semelhança na lei mosaica e o que nós estamos estudando. Ambos têm o mesmo sistema, com o homem vindo após tudo estar pronto. Vamos dizer assim, é precisamente na passagem que diz: as águas que estão debaixo do céu se reuniram num só lugar e apareceu o alimento árido. Lembra que nós falamos lá atrás do aparecimento das montanhas, ou da cadeia de montanhas, né, devido à explosão da camada granítica? Lembra que falávamos que a camada granítica foi formando, condensando e isolou a parte quente do planeta, e a parte quente do planeta foi entrando em ebulição, em temperatura cada vez mais alta, vamos dizer assim, até que houve essa explosão, né? E surgiu a camada granítica. E, lógico, a água que estava espalhada uniformemente sobre o planeta passou a ocupar lugares mais baixos. As montanhas se elevaram e, lógico, a água começou a juntar nos lugares mais baixos, né? Formando os lugares, os mares, né? E deixando a descoberto grandes áreas, justamente para poder aparecer os animais terrestres. Quando Jesus veio à Terra, os seus ensinamentos, suas lições, né, eram todas por parábolas. Jesus contava as palavras à multidão, mas não dava a sua explicação devida, somente aos discípulos. Essa afirmação está em Mateus, capítulo 4, item 33 e 34. Por que Jesus fazia isso? Porque ele não dizia de modo mais simples? Porque muitos que o seguiam só por curiosidade, seguiam só por ele ter aquele monte de gente, mas não tinham ainda conhecimento para entender as suas palavras. E não é para menos, né? Hoje nós estamos finalizando o ano 2023, pós-Cristo, né? E desde a sua chegada nós estamos engatinhando para entender o fundo de suas palavras. Até hoje nós temos dificuldade para entender a lei de amor, a lei de igualdade, de perdão. Imagine aquela época. Imagine aquela época. O mesmo se deu com Moisés, né? Moisés foi um grande legislador. Quando ele veio, o Decálogo não foi escrito por Moisés. Agora, o restante foi escrito por ele. Ele foi um grande legislador. Será que não entenderam errado aí o sentido da palavra dia? É natural, né? Não é? Conhecermos o tempo assim. Mas como compararmos a criação divina à nossa medida?
os versículos da lei mosaica, leva tudo a compreender os 6 dias como dias iguais aos nossos. No capítulo 5 ele fala: ele deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite, e da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Ficava claro que ele se falava de tempo nosso, né? De tarde, de manhã. E ainda no versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas, colocou-se no firmamento do céu para luzirem sobre a terra, para presidirem no dia e à noite, e se separarem a luz das trevas, e da tarde e manhã, e se fez o quarto dia. O nosso conhecimento, como podemos dizer sempre, é ainda muito aquém, né? Muito na fase inicial de aprendizado, pois ressaltamos sempre, estamos mais próximos da nossa linha de partida do que da nossa linha de chegada. Todos fomos criados simples e ignorantes. E para nós, tudo era, nessa fase, tudo era constituído de milagres, né? Tudo era miraculoso. E olhando por essa ótica, não tem como não entender como sendo dias terrenos. Lógico, ignorando assim as leis naturais. Claro que para tudo é necessário tempo. Hoje temos a geologia a provar, por estudos sérios, que a Terra fosse povoada, ela necessitaria de mais de 6 dias. O próprio Sol foi motivo de tentativa de explicação, né? Devido à atmosfera espessa. Não era possível ver o Sol. Ele estava lá, mas não era possível ver o Sol da Terra. E nem por isso ele não existia. Nós falamos, esse aí no capítulo anterior também, que todos os elementos da Terra aqui já estavam aqui na Terra, estavam dispersos no ar. E à medida que eles foram se condensando, foram caindo, e o ar foi ficando mais limpo, ficando mais puro, começou a se ver a luz solar. Mas naquela época não tinha como afirmar alguma coisa. Não tinha como um habitante dar testemunho. Nem mesmo as plantas. Como que as plantas cresceriam num ambiente sem incidência de luz solar? Não tem como, né? E esse fato está em desacordo, né, com a sua época. Ele não está de acordo com a sua época. Ele põe elementos que estão para frente e ele põe em uma época que não condiz com ela. O Sol veio, a luz universal, né? A luz do Sol, ela não veio do Sol. O Sol também foi formado como a Terra. A Terra foi formada, o Sol também foi formado. E esse princípio luminoso do Sol, ele se condensou, né, e criou o Sol. Essa aglomeração, né, de fluido luminoso. Então, o Sol é um efeito. Esse efeito luminoso é que seria a causa. Numa acepção aí, se colocarmos uma lâmpada, uma vela num ambiente pequeno, com certeza ela vai irradiar bonito, ela vai clarear tudo à sua volta. Só que uma vela apagada não vai fazer nada. Sem o princípio luminoso. É preciso que você acenda a vela para que clareie isso. E todo esse mal entendido, todas essas palavras que ficaram fora, vamos dizer assim, é porque no começo acreditava-se que a Terra era o princípio de tudo. A partir da Terra foi criada e expandiu. Essa a teoria do geocentrismo, né? Que a Terra foi criada e tudo iria sendo criado em torno dela. Depois, né, que veio Galileu, após a descoberta do telescópio,
Aí começou a estudar o céu, o universo, e percebeu que vários aspectos não eram como outros filósofos e pensadores já haviam dito. Entre os fatos que ele observou, o mais importante foi que a Terra não era o centro do cosmos, mas sim o Sol. Essa ideia ela ficou conhecida como heliocentrismo. Então, a Terra ela já existia. O Sol estava lá presente. Não tinha como ver o Sol por esses elementos que estavam dispersos no ar. E à medida que foi decantando, que foi clareando o Sol, nós começamos a enxergar. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e fiquem com Deus até semana que vem.